Hello everybody! Sejam bem-vindos ao nosso podcast em inglês para brasileiros, gostosinho como sempre, aqui com o professor Ivan, que você curte sempre. Já clica para se inscrever, porque a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um tópico que você vai gostar e vai gostar de compartilhar com muita gente. O assunto de hoje é a diferença entre essas duas palavras, end and finish. E aí, teacher, mas não são iguais? End, terminar, finish, terminar também? Ah, mas existe uma diferença nesses sinônimos aí. E é o que a gente vai falar hoje e deixar muito bem explicadinho para você depois da vinheta. Let's go! English for Brazilians. The most delicious podcast to learn English. Ok, my friends, thanks for joining us. Mais uma vez, obrigado por compartilhar, por prestigiar. E se você ainda não é aluno, já aproveita, contata aí a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail ou entra no nosso site, que sempre aparece aqui, The Flash School, para a gente conseguir combinar algumas aulas para você melhorar esse inglês top aí. Bora direto e reto, como vocês sabem, o nosso podcast, a gente é muito objetivo e vamos falar aqui sobre essa diferença de end e finish. End, E-N-D. Finish, F-I-N-I-S-H. Para você que chegou agora, eu sempre soletro as palavras importantes para quem está no trânsito, para quem está curtindo aí. Se você está no trânsito, continua dirigindo numa boa, mas não deixa de depois assistir em vídeo. Aí você vai ver o teacher aqui gesticulando, escrevendo na telinha para você e você vai aproveitar e reforçar aquilo que você já aprendeu. Então, vamos lá para o end, então, como eu falei. Né? End, eu costumo usar ele com um objeto. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá bom? Então, quando uma coisa ela se encerra completamente, a preferência nossa é usar end. O gringo vai usar end, tá ok? E a gente quer falar que nem eles, então vamos fazer o nosso melhor para copiar. Exemplo, teacher. Example. I decided it was time to end my relationship. Vou repetir para vocês. I decided it was time to end my relationship. Eu decidi que já era hora de encerrar, acabar completamente com o meu relacionamento. I decided it was time to end. Então aqui é uma coisa que acabou, ela parou por completo. Acabou o relacionamento, acabou mesmo. Então nesse caso vai ser end, tá ok? O end, grava aí porque é uma coisa muito conceitual, tá? Não tem como falar assim, end é isso, finish é aquilo e pronto, acabou. Não, existe um conceito por trás. Por isso que a gente, quando faz aula, a gente consegue estender e aprofundar em algumas coisas que você nunca mais esquece, tá bom? Mas aqui no podcast faço o melhor para trazer uma coisa top para vocês. End, E-N-D, vai ser o fim completo de alguma coisa, como esse exemplo aí do relacionamento. Tá bom? Uma coisa que eu vi, um exemplo na internet que eu separei para vocês, é quando alguém fala que, it was the end of suffering. Foi o fim do sofrimento. Ou seja, quer dizer que não teve mais sofrimento depois daquilo. Foi o fim por completo. The end of suffering. Eu gostei desse também. Quem não quer ver, né? O fim do sofrimento, do problema. Então, end of suffering é o fim por completo. Tá bom? Então, quando eu uso end, eu tenho que estar bem ciente que é isso que vai acontecer. É o fim por completo. É um ponto que marca o limite daquilo que finalmente encerrou, né? Não existe mais. Logicamente, quando um filme termina, não vai ter mais nada depois daquela parte. Aparece os créditos, né? O nome do povo ali. Então, realmente é the end. Por isso que aparece escrito lá, não the finish, ok? É the end. Também eu uso end quando é uma área, um pedaço de alguma coisa e a beiradinha é o final, então eu falo sobre end também, porque não tem mais nada além daquilo. Então até aqui, beleza, teacher, end, tudo bem. Mas ainda está confuso, teacher? Me dê exemplos de finish. Vamos tratar disso agora para vocês. Finish, F-I-N-I-S-H. Quando eu uso finish, então, finish eu uso primeiro para etapas. Acho bom você gravar isso, tá bom? Então, etapas são coisas que não estão prontas por completo. Por isso que não é end, não é o end. It's not the end. É o finish, vamos falar assim.
né? Então, aí acabou uma etapa, por exemplo. Eu preciso terminar uma etapa, né? Mas ainda não é o fim. Então, finish vai entrar aqui. Eu acho que quando dá esse tipo de exemplo, vocês conseguem gravar bem. Ah, teacher, então eu termino as coisas, eu preciso terminar as coisas, então é finish. Mas quando elas realmente se encerram, aí é o fim, the end. Então, end vai servir ali. Vamos para alguns exemplos que ajudam vocês a fixar. Olha aqui. He never lets me finish a sentence. He never lets me finish a sentence. Talvez você lembre de alguém aí que faz isso, né? Ele nunca me deixa terminar uma frase. Então eu estou falando de um processo que ele nunca deixa que acabe, mas não é o fim. It's not the end. Grave isso aí. You never finish that hamburger. It's too big for you. Tá vendo que aqui também, ó, nessa frase, você nunca vai conseguir terminar aquele hambúrguer porque é muito grande para você? Eu não estou falando do fim, eu estou falando do processo. Você não vai conseguir terminar, ok? But it's not the end. Ó, grava aí mais uma vez essa parte. Vou repetir essa frase. You never finish that hamburger. It's too big for you. Ok? Então, outro exemplo. Ok? Você já terminou de limpar o chão? Have you finished cleaning the floor yet? Have you finished cleaning the floor yet? Não estou falando do fim, mas estou falando do seu processo. Você conseguiu terminar de limpar o chão? Olha, muito legal. Uma outra aqui... aqui, olha que legal essa que eu separei. Workers were straining to finish the job. Workers were straining to finish the job. Os trabalhadores estavam ralando ali, se esforçando para terminar o trabalho. Tá vendo como é muito diferente o uso de finish para quando se trata de end, né? Então, o finish eu consigo usar como verbo, né? Eu termino as coisas, mas não consigo usar end para esse tipo de situação. End é como substantivo, né? Então, olha que interessante. Vimos exemplos de end, vimos exemplos aqui também de finish. Eu separei uma coisa a mais que eu gostei, né? Por exemplo, aqui, ó, olha só. 3 frases que eu achei que caberiam aqui para vocês. Primeira delas. How do you end a letter to somebody you don't know? How do you end a letter to somebody you don't know? Como você termina, encerra, fecha uma carta para alguém que você não conhece? Que expressão eu uso, né? Então esse how do you end, eu tô realmente falando do fim. Tá vendo a diferença do finish? Então aqui é how do you end. Como que você conclui? Quando eu falo de conclusão, o end é a palavra certa. Ou então aqui, ó, ela finalizou o show com 3 músicas do U2. She ended the concert with 3 songs by U2. She ended her concert with 3 songs by U2. Então ela realmente concluiu, é o final do show. O show teve um encerramento com 3 músicas do U2. Faz sentido. Ou então, quando alguém falece, então realmente é o fim. Então, my father ended his days in a mental hospital. Um exemplo aqui. Meu pai morreu, faleceu num hospital psiquiátrico. My father ended his days in a mental hospital. Então, olha só, palavras parecidas com utilizações diferentes, significados diferentes. E aqui é a hora que a gente começa a falar um pouquinho sobre essa parte de explicação, metodologia, que eu acho que interessa para você. Então, antes aqui, eu quero que você não se esqueça de se inscrever e de compartilhar o show com mais pessoas. Eu tenho visto muita gente se beneficiar do nosso podcast, eu fico muito feliz de gravar, tá bom? Então, por favor, continuem compartilhando, tá? Não deixe de clicar aí para se inscrever, seguir, algum botão qualquer que apareça aí, para você não perder episódios que vão aparecendo. Existem episódios antigos, né? Vocês vão vendo que a qualidade foi melhorando, né? E a gente tenta sempre ser objetivo, seguindo aí as dicas de vocês, tá? Mas pro finalzinho agora, eu acho legal falar para vocês que a gente tem um curso gratuito. Ele vai ficando disponível aos poucos para vocês dentro do nosso site, theflashschool.com, e também no YouTube, tá bom? Você pode clicar lá, não importa o país que você mora, você consegue clicar lá no nosso site e ver os links onde você consegue comprar o livro didático, porque o material foi feito para conseguir ser acompanhado num curso onde você aprende sozinho. E o curso foi feito para conseguir utilizar da melhor maneira o nosso material, o Flash Learning.
Eu garanto que vocês vão gostar. Então continue sempre acompanhando. Você que é teacher também, acompanha. Tem novidade vindo aí dentro aí de 2024, 2025 para os teachers, tá bom? Então não deixe de acompanhar, tá? Metodologia. Isso aqui é uma coisa muito importante. Por que tendo inteligência artificial, curso online, curso gravado, com tanta opção, por que ainda insistir nisso? Aprender via podcast, aprender gravando uma aula, né? Aqui olhando no olho do teacher, ou fazer uma aula ao vivo com o teacher. Por quê? O idioma, gente, é uma coisa muito completa e complexa, embora não é difícil. O fato de ser complexo não quer dizer que seja difícil. Por quê? Se a gente consegue ensinar isso de uma maneira divertida, igual o podcast aqui, né? Garanto que vocês gostam porque a gente aprende brincando. Então, se você consegue aprender brincando, se divertindo, conversando sobre as coisas que você quer e algo que eu tento carregar sempre, eu me importo com os meus alunos. Então, eu conheço aos poucos a família deles, conto sobre a minha, a gente aprende a rotina um do outro e isso é único. Não tem como fazer isso com uma máquina ou com outro tipo de situação. Dá para aprender também? Dá, claro que dá. Por isso que eu gravo o curso para vocês, que está lá no site. Entra no menuzinho lá, né? Tem o curso lá, curso do professor Ivan em vídeo. Clica lá. Não tem login, não tem nada, tá, gente? É clicar e assistir e aprender. Não tem que ficar registrando nem nada ainda. Vai lá, aproveita. É gratuito. Então, a gente grava, porque aí você consegue atender um monte de gente, né? Mas se você quer uma performance mais rápida, quer acelerar um pouquinho, aí não tem jeito. O jeito mais legal, gostoso de fazer, com bom rendimento, sem ser desgastante, é ter aula com o professor. E é por isso que eu acho que você tem que procurar aí e fazer um curso comigo, arrumar um horário na agenda. Inclusive, eu acho legal aí, a gente tem alunos que moram em Miami, Orlando, né? E vocês mudam, fazem um horário aí que eu tento fazer ser compatível aqui no Brasil para a gente conseguir fazer as aulas da melhor maneira. Uma coisa extra que eu quero comentar com vocês é o fato da vantagem de aprender com brasileiros, tá bom? Por quê? Porque a gente pensa parecido, né? Então, a gente tem atalhos. Eu já percorri essa estrada quando eu ensino Verb to Be. Eu já ensinei Verb to Be tantas vezes, em tantos anos, que a gente vai criando uma maneira cada vez melhor. Então, quando você conversa com um brasileiro aprendendo inglês, existem os atalhos, existem aquelas brincadeiras que só a gente entende. E isso faz com que você fique confortável. Aí você consegue pegar o feeling do idioma, aprender de uma maneira legal, entender o porquê que eles usam certas construções. Aí a gente dá exemplos, alguma coisa que o som talvez lembre uma palavra no português, coisa que o gringo não vai conseguir. Ele pode ser um ótimo professor, mas ele não vai ser brasileiro. Então ele não vai conseguir ter essa ligação, né? Então tudo existe vantagem e desvantagem. Eu fico muito feliz de ver como que os meus alunos rendem muito por a gente ter as coisas em comum, né? Das regiões que a gente mora, as experiências que a gente tem. Um pouquinho aí para vocês pensarem na questão de metodologia e dependendo do período do ano que você está ouvindo, por exemplo, esse episódio foi lançado em junho, que é um período, fim de junho, começo de julho, onde as vagas que ainda existem para agosto a gente já deixa reservado. Se houverem vagas, você vai saber quando mandar um WhatsApp para a gente aí. O WhatsApp é sempre a maneira mais rápida de nos contatar, mas também o e-mail, né? Vocês podem mandar e-mail para a gente no theflashschool@gmail.com e o nosso site está lá sempre ativo, tem o botãozinho do Zap também, você pode clicar lá. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio, que tenha sido muito gostoso e a gente se vê no próximo. Thank you so much, take care and bye bye. English for Brazilians, the most delicious podcast to learn English.